E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos mantendo o foco no estudo de química e vamos resolver mais uma questão da FUVEST de 2021, da segunda fase, a questão número 3, que fala sobre os gases oxidantes, gases que temos na atmosfera. Vamos ver a questão? Vamos lá. Questão número 3 da FUVEST 2021. O gás nitrogênio é relevante para processos tecnológicos e industriais e pode ser considerado um gás inerte e, portanto, pode ser utilizado para evitar o contato de espécies reativas presentes na atmosfera. Uma das características que faz o nitrogênio ser inerte é a força de ligação entre os átomos de nitrogênio. O N2, ou gás nitrogênio, utilizado comercialmente, costuma ser obtido por separação atmosférica, composto majoritariamente por nitrogênio, oxigênio, CO2, hélio e argônio. Essa é a composição do ar atmosférico. Então, se retira somente o nitrogênio desse processo. Enunciado no item A, fala: no preparo de uma amostra de gás nitrogênio para uso industrial, 4 misturas de gases foram obtidas, conforme apresentado na tabela. Qual ou quais dessas misturas seriam adequadas para processos que não podem ser realizados na presença de gases oxidantes? Bom, maravilha. Então, quando ele fala assim que não podem ser utilizados como gases oxidantes, eu não posso ter, em forma alguma, oxigênio na minha estrutura. Então, qual dessas misturas? 1, 2 ou 3 ou 4 que eu posso estar utilizando sem ter gás oxidante. Então, vamos lá. Nitrogênio, um gás inerte, não é oxidante. Oxigênio é o gás oxidante, não posso usar a mistura 1. Mistura 2. Nitrogênio, um gás inerte. Gás carbônico, não tem, apesar de ter o oxigênio na estrutura, mas está ligado ao carbono. Ele não é oxidante, CO2. Hélio também não. Opa, mistura 2 é uma mistura que eu posso estar utilizando. Então, vou marcar aqui a mistura 2, a mistura que eu vou querer utilizar. Maravilha. Nitrogênio, hélio, argônio. Perfeito, essa também eu posso, porque não tem oxigênio. Ah, é tão simples. Você tá brincando que é só isso. Mistura 4 tem oxigênio, não posso. Então, sério, que o item A da segunda fase da FUVEST falava somente isso. Se tiver oxigênio, não pode, se não tiver, pode. Exato. Então, a mistura 2 e a 3 seriam as mais adequadas, porque não tem oxigênio na estrutura, então eu posso usar em processos que não sejam usados como oxidante. Inclusive o CO2 aqui, que muita gente podia se confundir porque tem oxigênio, leva em consideração que os extintores apagam fogo, exatamente, alguns extintores têm gás carbônico, e esse gás carbônico forma uma camada, evitando, naquela região que está pegando fogo, o contato do oxigênio, que é um comburente, ao material, que é o combustível. Então a gente pode estar utilizando isso aqui. Beleza, então o item A era de graça. Vamos lá para o item B. Desenhe a estrutura de Lewis para nitrogênio e oxigênio. Explique com base na estrutura por que as ligações entre os átomos de nitrogênio, no N2, é mais forte do que a ligação entre os átomos de oxigênio no O2. Ele deu um note a note, uma distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar o nitrogênio. Bom, no nitrogênio, a distribuição eletrônica ele deu 1s2, 2s2, 2p3. Então, significa que na camada de valência, a gente tem 5 elétrons. Então, o nitrogênio tem seus 5 elétrons na camada de valência. Quando ele vai fazer ligação, existe uma regra, que é a regra do octeto, que os átomos, quando têm subnível S e subnível P completos, eles ficam estáveis, com 8 elétrons, que é a regra do octeto. Então, se vai formar moléculas diatômicas, ou seja, nitrogênio ligado com nitrogênio, eles têm que ficar com 8 elétrons. Se ele tem 5 elétrons aqui na camada de valência, para 8 faltam 3. Então, necessariamente vai ter que fazer 3, vai ganhar 3 elétrons de alguma forma. Como a ligação nitrogênio com nitrogênio é uma ligação covalente, vai se então fazer uma ligação com outro nitrogênio. Então, estamos lá com a ligação nitrogênio-nitrogênio, é uma ligação tripla. Está aqui a estrutura de Lewis, né? Estrutura que mostra os elétrons. Então, o nitrogênio está fazendo uma tripla ligação com outro nitrogênio. O grande lance aqui é que quando os átomos estão muito longe, as ligações não ocorrem. Então, à medida que os átomos vão se aproximando, a ligação começa a ocorrer. Então, a intersecção, né, ou a junção dos átomos vai favorecer o acoplamento dos orbitais e a ligação ocorrendo.
Para cada ligação que é feita, uma interação vai ficando cada vez maior, ou seja, o subnível que é um híbrido, né? SP3 começa a encontrar com outro SP3 e começa a se fazer a ligação química. Então, 3 ligações, eu tenho, além desses orbitais, eu tenho os orbitais P envolvidos na ligação química. E esses orbitais P diminuem mais o tamanho do átomo, ou melhor, mais o tamanho da ligação, e faz com que essa ligação fique mais estável. Então, reações que levam à formação de gases nitrogênios liberam muita energia, porque forma um composto muito estável. E se ele é muito estável, o N2, quer dizer que ele é mais inerte, pouco reativo. Perfeito. Então, está aqui a estrutura do N2. Vamos ao oxigênio. O oxigênio, temos lá um S2, 2S2, 2P4. Então, temos aqui 6 elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio tem 6 elétrons. Vou desenhar os 6 elétrons dele. Vou pegar outro átomo de oxigênio, desenhar os seus 6 elétrons. Qual que é a diferença do O2 para o N2? É que o oxigênio está fazendo 2 ligações aqui. Então, o fato do nitrogênio fazer 3 ligações, fazer uma tripla ligação, vai fazer com que ele tenha mais estabilidade, que ele tenha mais ligações em relação ao oxigênio. Tá? Então, ambas moléculas são diatômicas, mas é somente a diferença dessa ligação química que faz com que ele fique mais estável. Então, essa é a resposta da P, e fácil também, né? Então, tá aí a resolução. Bom, essa questão da FUVEST foi fácil, hein? Vamos ver a C. Mas antes tem um pedacinho aqui, ó. Uma forma de obter um fluxo de nitrogênio gasoso de grande pureza é por meio da evaporação do nitrogênio líquido armazenado no interior de um botijão criogênico. Considere um botijão como esse foi preenchido com 70 litros de nitrogênio líquido, que quando evaporado pode ser retirado como nitrogênio gasoso. Então eles enchem um cilindro, né, de aço. Esse cilindro ele tem nitrogênio líquido. À medida que ele vai se aquecendo, ele vai formando nitrogênio gasoso. Calcule em litros o volume de nitrogênio gasoso que pode ser coletado a temperatura de 30 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera, a partir desse botijão. Considere que todo líquido pode ser aproveitado e que não houve perdas. Bom, aqui ele nos deu alguns dados. Que a densidade de nitrogênio líquido é 0,8 gramas por ml e que o volume molar dele é 25 litros para cada mol, né? Então, 25 litros por mol e a massa molar é 28 gramas por mol. O que a gente precisa aqui? Deixa eu só montar aqui para a resolução. A gente precisa entender o seguinte na C. A gente tem 70 litros, mas qual que é a massa? Ixi, não sei. A gente tem a densidade. A densidade fala que é 0,8 gramas para cada por ml. Bom, e se eu quisesse passar isso aqui para quilo e para litro, é possível? Sim. Então, se eu colocar esse ml, que é mililitros, para litro, né? Se eu passar isso aqui para litro, eu estou multiplicando essa unidade por 1000. Eu tenho que multiplicar a unidade de cima também por 1000. Então, em vez de gramas, eu vou colocar quilogramas. Então, eu posso falar que eu tenho 0,8 quilogramas de nitrogênio, ou seja, 800 gramas, para cada 1 litro de nitrogênio. Sim, é a mesma coisa, fazer a conversão de unidade. Se eu tiver, então, 70 litros, eu vou ter X. Bom, aqui a gente pode pensar que é 20%, né? Um em relação ao outro. Então, pensando em 20%, isso aqui seria 56. Então, 20% de 70. 56 quilos de N2. Então, um cilindro de nitrogênio, parece que é um gás menos denso que o ar e tal, mas tem massa, tá? 56 quilogramas. Bom, e quando a gente pensa em mol, a gente fala o seguinte, que um mol equivale a 28 gramas. Então, se eu quiser saber aqui quanto que eu tenho, 56, o quilo nada mais é que 10 a terceira. É 10 a terceira, 3 aqui, saiu alguma coisa, mas não 3. 10 a terceira gramas. Quantos mols eu tenho? Bom, 28 para 56 é 2. Vezes 10 a terceira mol. Ou seja, isso aqui me dá 2000 mol. É isso que eu tenho lá no meu cilindro. Ok, continuando as nossas contas, que a gente não terminou ainda, eu quero ter mol, já passei de volume, né? Eu passei de volume para massa, agora de massa já passei para mol. Agora quero saber em volume, né?
em volume de gás, né? Porque aqui meu volume estava de líquido, ok? Então, de volume de líquido, passei para massa, de massa passei para mol, agora quer saber o volume de gás. No Note a Dot, ele falava que cada 25 litros eu tenho 1 mol. Então, vamos lá. Então, 1 mol é igual a 25 litros. Então, se a gente pensar que eu tenho 2.000 mol, eu tenho X. Então, 25 vezes 2 dá 50 mil litros de gás N2 a 30 graus Celsius. Poxa, então 70 litros de N2 gasoso vai me dar 50 mil litros de N2. Opa, falei errado aqui, tá? Não é gasoso, líquido. De nitrogênio líquido vai me dar 50 mil litros de N2 gasoso. Sim. Pô, interessante, hein? Contas simples de ser feitas. É lógico, tinha toda uma sistemática, né? Uma ordem para fazer isso aí, passar o volume de líquido para achar massa, massa achar mol, mol achar o volume de gás. É lógico que dava para simplificar também, né? No caso aqui, 1 mol, 28 gramas, eu poderia colocar aqui 1 mol é 28 gramas, a mesma coisa que 1 mol é 25 litros, eu podia fazer 28 gramas, está para 25 litros e já fazer a relação direta, né? Mas é uma questão bem interessante da FUVEST, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, da resolução, curta o vídeo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando Química. Abraços e até mais. Tchau, tchau.